No dia em que contei ao meu filho Igor que havia perdido o emprego após 30 anos de trabalho, ele me disse que eu tinha 48 horas para sair de casa. O que ele não sabia é que naquela mesma manhã eu havia recebido uma ligação que mudaria tudo. Meu nome é Daiane, tenho 65 anos, e até aquela sexta-feira de março eu trabalhava como secretária na mesma empresa há 3 décadas. Desde que meu marido Carlos faleceu há 8 anos, a vida não tem sido fácil. As dívidas que ele deixou, principalmente do tratamento médico, me obrigaram a vender nossa casinha e ir morar com meu filho único, Igor, e minha nora Lívia. Naquela manhã, eu estava na minha mesa como sempre, organizando a agenda do diretor, quando a gerente de recursos humanos apareceu com aquela expressão que todo funcionário teme. "Daiane, preciso falar com você", disse ela, e meu coração já disparou. Aos 65 anos, você sabe quando algo não está certo. No escritório dela, ouvi as palavras que eu mais temia: corte de custos, reestruturação, funcionários próximos da aposentadoria. Em 15 minutos, meus 30 anos de dedicação se resumiram a uma indenização e um "obrigada pelos serviços prestados". Peguei minha bolsa, minha caneca personalizada que ganhei no dia da secretária de 2018 e saí daquele prédio pela última vez. No ônibus de volta para casa, minha cabeça fervia. Como eu ia contar isso para Igor e Lívia? Desde que moro com eles, sempre contribuo com 60% do meu salário para as despesas da casa. Eles contam com esse dinheiro. A prestação do carro do Igor, a faculdade particular da Lívia, as contas do cartão, tudo isso dependia da minha renda. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde, bem mais cedo que o normal. Lívia estava na sala, assistindo suas novelas mexicanas enquanto comia brigadeiro direto da panela. "O que você está fazendo aqui? Não era para estar trabalhando?", perguntou ela, sem nem pausar a televisão. "Preciso falar com vocês dois. Onde está o Igor?". Igor apareceu na sala de bermuda e camiseta, com aquela barriga de cerveja que cresceu muito nos últimos anos. Aos 35 anos, ele trabalha como vendedor em uma loja de móveis, mas sempre reclama do salário e da falta de oportunidades. "Mãe, o que foi? Você está com cara de velório", disse ele, se jogando no sofá ao lado da esposa. Respirei fundo e falei: "Eu fui demitida hoje. A empresa está cortando funcionários mais velhos". O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia pausou a novela e Igor me encarou como se eu tivesse anunciado o fim do mundo. Eu esperava palavras de consolo, um abraço, talvez uma conversa sobre como íamos nos organizar. Não esperava o que veio a seguir. "Demitida?", Igor repetiu, como se não tivesse entendido. "Mas como assim demitida? Você não pode ser demitida. Filho, eu sei que é uma situação difícil, mas vamos dar um jeito. Tenho a indenização. Posso procurar outro emprego". "Outro emprego?", Lívia se intrometeu com aquele tom ácido que ela sempre usa comigo. "Daiane, você tem 65 anos. Quem vai contratar uma mulher da sua idade?". As palavras dela doeram, mas doeu mais ainda ver que Igor não a repreendeu. Na verdade, ele assentiu com a cabeça, como se concordasse completamente. "A Lívia tem razão, mãe. Você precisa encarar a realidade. Nessa idade, não tem mais como arrumar emprego". "Mas, filho, eu sempre trabalhei, sempre me virei". "Trabalhava porque tinha um emprego garantido há 30 anos. Igor se exaltou levantando do sofá. "Agora é diferente. E agora? Como é que vamos pagar as contas?". Foi então que percebi que a preocupação deles não era comigo, mas com o dinheiro que eu não conseguiria mais contribuir. "Vocês acham que eu queria perder o emprego?", perguntei, sentindo a voz tremer. "Acham que foi escolha minha?". "Não foi escolha, mas agora é nossa realidade", disse Lívia, cruzando os braços. "E nós não temos condições de sustentar ninguém que não trabalha". "Sustentar? Mas eu sempre paguei minha parte aqui". "Exato", Igor disse, caminhando de um lado para o outro. "Pagava, passado. E agora? Vai viver de quê? Da nossa boa vontade?". Nunca na minha vida pensei que ouviria essas palavras do meu próprio filho. "Igor, eu sou sua mãe. Será que não podemos conversar com calma e achar uma solução juntos?". "Mãe, você precisa entender uma coisa.
Ele parou na minha frente com os braços cruzados. Eu e a Lívia temos nossos planos, nossos sonhos. Queremos ter filhos, queremos crescer na vida. Não podemos carregar peso morto. Peso morto. Meu filho me chamou de peso morto. Lívia se levantou do sofá e ficou ao lado do marido. Daiane, você é uma mulher inteligente. Sabe que essa situação não é sustentável. Talvez seja a hora de você procurar outras alternativas. Que alternativas? Não sei. Ela deu de ombros. Algum parente que possa ajudar. Ou então, algum programa do governo para idosos. Idosos. Programa do governo. Era assim que eles me viam agora. Igor suspirou pesadamente. Mãe, vou ser direto com você. Nós conversamos sobre isso e decidimos que você tem 48 horas para se organizar e encontrar outro lugar para morar. 48 horas? Repeti, incrédula. Para ir aonde, Igor? Você sabe que eu não tenho para onde ir. Mãe, você é uma mulher inteligente. Vai dar um jeito. E se eu não der um jeito? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Igor não conseguia nem me encarar, mas Lívia me olhava fixamente. Você vai dar um jeito, ela disse. Porque segunda-feira de manhã, querendo ou não, você não estará mais aqui. Naquele momento, com meu filho e minha nora me encarando como se eu fosse um estorvo, senti uma solidão profunda e dolorosa. Está bem, disse, levantando da poltrona. Vou para o meu quarto pensar no que fazer. Enquanto subia as escadas, ouvi Igor falar baixo para Lívia. Não podemos deixar essa situação se arrastar. Precisamos ser práticos. E Lívia respondeu, concordo. Quanto antes ela entender que precisa se virar, melhor para todo mundo. Fechei a porta do meu quarto, que na verdade era um quartinho pequeno nos fundos da casa, e me sentei na cama. Por alguns minutos, apenas fiquei ali, processando tudo o que havia acontecido em um único dia. De manhã, eu era uma funcionária respeitada com 3 décadas de experiência. À tarde, era uma velha inútil que virou peso morto para a própria família. Mas então, me lembrei de algo. Naquela manhã, antes mesmo de chegar no trabalho, eu havia recebido uma ligação estranha. Um homem se identificou como advogado e disse que precisava falar comigo sobre uma herança. Na correria da demissão, eu nem havia prestado atenção direito. Ele deixou um cartão na portaria do prédio onde eu trabalho. Procurei na minha bolsa e encontrei o cartão. Dr. Roberto Mendes, Advocacia e Sucessões. Talvez fosse hora de retornar aquela ligação. No sábado de manhã, acordei com o som de Igor e Lívia discutindo na cozinha. Pela fresta da porta, consegui ouvir perfeitamente a conversa. Não podemos ficar enrolando, Igor. Sua mãe precisa entender a situação, dizia Lívia, batendo as panelas com mais força que o necessário. Eu sei. Mas é minha mãe, Lívia. Não posso simplesmente jogar ela na rua. Ninguém está falando em jogar na rua. Estou falando em ser realista. Ela perdeu o emprego, não tem casa própria, não tem para onde ir. E nós? Vamos ficar sustentando ela até quando? Até ela morrer? O tom dele mudou. Você tem razão. A situação não pode continuar assim. Desci para a cozinha tentando parecer normal, como se não tivesse ouvido nada. Bom dia, disse, me dirigindo para o armário pegar uma xícara para o café. Bom dia, mãe, Igor respondeu secamente. Lívia nem olhou na minha direção. Fiz meu café em silêncio e me sentei à mesa da cozinha, onde já havia tomado centenas de cafés da manhã com eles. Mas desta vez, o clima era diferente. Pesado. Tenso. Mãe, nós precisamos conversar, Igor disse, se sentando na minha frente enquanto Lívia ficava de pé, encostada na pia de braços cruzados. Sobre o quê, filho? Sobre sua situação. Sobre o que você vai fazer agora que perdeu o emprego. Tomei um gole do café e o encarei. Vou procurar outro trabalho. Não é o fim do mundo perder um emprego. Lívia soltou uma risada sarcástica. Daiane, seja realista. Quem vai contratar uma mulher de 65 anos, ainda mais agora com a crise com tanta gente desempregada? Eu trabalhei 30 anos na mesma empresa. Tenho experiência, tenho referências. Teve, Igor me interrompeu.
Teve experiência valorizada. Agora você é só mais uma desempregada idosa disputando vaga com pessoas mais jovens. A palavra idosa soou como um tapa na cara. Meu próprio filho me chamando de idosa, como se eu fosse inválida. Igor, por que você está falando assim comigo? Eu sou sua mãe. Sempre cuidei de você. Sempre trabalhei para ajudar essa família. E eu sou grato por isso, mãe. Mas gratidão não paga conta. E a realidade é que agora você virou um problema financeiro para nós. Lívia se aproximou da mesa e se sentou ao lado do marido. Daiane, nós conversamos muito ontem à noite e chegamos à conclusão de que você precisa buscar outras alternativas. Que alternativas? Outros lugares para morar, Igor disse, evitando meu olhar. Outros parentes? Algum programa assistencial? Não sei. Senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Vocês estão me pedindo para sair de casa? Não estamos pedindo, Lívia disse com aquela frieza que sempre me arrepiava. Estamos sendo práticos. Você não tem mais renda, nós não temos condições de sustentar mais uma pessoa, então você precisa se reorganizar. Mas eu sou família, sou mãe dele. E justamente por isso, estamos dando um prazo para você se organizar, Igor disse. 48 horas, mãe. Até segunda-feira. 48 horas. Meu filho estava me dando 48 horas para sair da única casa que eu tinha, da única família que me restava no mundo. 48 horas? Repeti, incrédula. Para ir aonde, Igor? Você sabe que eu não tenho para onde ir. Mãe, você é uma mulher inteligente. Vai dar um jeito. E se eu não der um jeito? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Igor não conseguia nem me encarar, mas Lívia me olhava fixamente, com aquela expressão dura que já conhecia bem. Você vai dar um jeito, ela disse, porque segunda-feira de manhã, querendo ou não, você não estará mais aqui. Lívia continuou. Queremos ter filhos, queremos reformar a casa, fazer uma viagem de lua de mel que nunca fizemos. Queremos crescer financeiramente. E isso não é possível com mais uma boca para alimentar e mais uma pessoa para sustentar. Uma boca para alimentar? Lívia, eu sempre paguei minha parte nesta casa, sempre dividi todas as contas. Pagava, Igor repetiu. Agora não paga mais. E não vai pagar, porque não tem de onde tirar. Foi nesse momento que tudo ficou claro para mim. Eles não estavam preocupados com meu futuro ou meu bem-estar. Eles estavam se livrando de um problema financeiro. Está bem, disse, surpreendendo a ambos com minha calma. Vou arrumar minhas coisas. Mãe, Igor começou, talvez sentindo um pouco de remorso. Não, filho, vocês deixaram bem claro como se sentem em relação a mim. 48 horas é mais do que suficiente. Subi para o meu quarto com dignidade, apesar do coração despedaçado. Fechei a porta e me apoiei nela, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu único filho, que eu criei sozinha por tantos anos, estava me expulsando de casa como se eu fosse um animal indesejado. Mas então me lembrei do cartão do advogado. Durante toda aquela conversa terrível, uma parte da minha mente ficou pensando naquela ligação estranha de sexta-feira. Uma herança de tia distante, ele havia dito. Peguei meu celular e disquei o número do cartão. Doutor Roberto Mendes. Uma voz masculina atendeu. Doutor, aqui é Daiane Santos. O senhor me ligou ontem sobre uma herança. Ah, dona Daiane, que bom que retornou minha ligação. Preciso muito falar com a senhora. Pode ser hoje? É sobre a herança da sua tia Alzira. Tia Alzira, irmã do meu pai, que eu não via há mais de 20 anos. A tia solteirona que morava sozinha numa casa grande e sempre foi considerada excêntrica pela família. Pode ser hoje sim, doutor. Que horas? Que tal às 2 da tarde? Meu escritório fica na Rua das Palmeiras, 456. Anotei o endereço e desliguei. Olhei ao redor do meu quartinho simples, com meus poucos pertences, minha roupa modesta, minha vida resumida a uma cômoda e uma cama de solteiro. Talvez tia Alzira tivesse deixado alguns móveis velhos, quem sabe até uns trocados. Qualquer coisa seria melhor do que a humilhação que eu estava passando.
Às 2 da tarde em ponto, estava sentada na sala de espera do escritório do Dr. Roberto. Ele era um homem de uns 50 anos, sério, mas gentil. Me recebeu com um sorriso e me ofereceu café. Dona Daiane, tenho uma notícia que pode mudar completamente sua vida, ele disse, abrindo uma pasta cheia de documentos. E foi exatamente isso que aconteceu. Dona Daiane, Dr. Roberto disse, ajustando os óculos e olhando diretamente para mim. Sua tia Alzira faleceu há 3 meses em São Paulo. Ela não tinha filhos, era solteira e deixou um testamento muito específico. Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Tia Alzira morta há 3 meses e eu nem sabia. A última vez que a vi foi no velório do meu pai, há mais de 20 anos. Ela era uma mulher muito reservada, continuei. Quase não tínhamos contato. Pois é exatamente por isso que ela deixou tudo para a senhora. O advogado sorriu. No testamento, ela escreve que admirava sua independência e sua força para criar o filho sozinha depois que enviuvou. Disse que você era a única da família que realmente trabalhava e se esforçava para viver com dignidade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tia Alzira prestava atenção em mim, mesmo à distância. Doutor, que tipo de herança estamos falando? Alguns móveis? Talvez a casinha dela? Dr. Roberto abriu um sorriso largo. Dona Daiane, sua tia Alzira era muito mais rica do que qualquer um da família imaginava. Ela investiu em imóveis durante décadas, tinha aplicações bancárias, ações. Estamos falando de um patrimônio avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como se fossem pronunciadas em uma língua estrangeira. 6 milhões de reais. Eu, que estava sendo expulsa de casa por não ter como pagar R$ 800 de contribuição mensal. Doutor, o senhor tem certeza? Não pode ser engano. Absoluta certeza. Aqui estão todos os documentos. Ele espalhou papéis sobre a mesa. Escrituras de imóveis, extratos bancários, certificados de investimentos. 3 apartamentos alugados em São Paulo, uma casa em Santos, aplicações em renda fixa, ações na bolsa. Sua tia era uma mulher muito inteligente financeiramente. Peguei um dos extratos com as mãos tremendo. Os números ali eram reais. Milhões de reais. E quando eu posso? Quer dizer, quando isso se torna oficialmente meu? Os trâmites burocráticos levam algumas semanas, mas eu posso adiantar que não há nenhum impedimento legal. Em no máximo 30 dias, tudo estará oficialmente em seu nome. Saí do escritório do advogado caminhando como se estivesse em um sonho. Na rua, parei em frente a uma vitrine e me olhei no reflexo. A mesma Daiane de sempre. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, blusa modesta, sapatos gastos, bolsa velha. Mas por dentro, tudo havia mudado. Durante o trajeto de volta para casa, não, para a casa do Igor, pois já não era mais minha casa, minha mente fervilhava. Pensei em como seria contar para ele sobre a herança. Imaginei a cara de surpresa do Igor, o desespero da Lívia ao perceber que haviam expulsado uma mulher milionária. Mas então, uma sensação diferente tomou conta de mim. Uma frieza calculada que eu nunca havia experimentado antes. Por que eu deveria contar? Por que deveria dar a eles a chance de fingir que se importavam comigo? Eles me deram 48 horas para sumir das vidas deles. Muito bem. Eu ia sumir mesmo. Cheguei em casa e eles nem perguntaram onde eu tinha estado. Igor estava assistindo futebol na sala e Lívia estava no quarto, mexendo no celular. Fui direto para meu quartinho e comecei a planejar. Primeiro, liguei para alguns hotéis no centro da cidade. Escolhi um de categoria média, nada muito chamativo. Fiz uma reserva para segunda-feira por tempo indeterminado. Depois, peguei meu notebook velho e comecei a pesquisar apartamentos para alugar. Se eu ia recomeçar minha vida, ia fazer direito. Com os rendimentos dos aluguéis dos apartamentos em São Paulo, eu teria uma renda mensal de mais de 15 mil reais, sem nem tocar no capital principal. 15 mil reais por mês. Mais de 18 vezes o que eu ganhava como secretária. No domingo, fingi normalidade. Fui à igreja como sempre fazia, cumprimentei os vizinhos, comprei pão na padaria da esquina.
mas por dentro estava fazendo cálculos. À tarde, fiz algo que não fazia há anos. Fui ao shopping. Não para comprar nada caro, mas para observar. Sentei na praça de alimentação e fiquei observando as pessoas, as lojas, a vida acontecendo ao meu redor. Amanhã eu faria parte de um mundo completamente diferente. Voltei para casa às 6 da tarde e encontrei Igor e Lívia na cozinha, preparando o jantar. Mãe, você precisa ser honesta conosco, Igor disse, sem nem me cumprimentar. Onde exatamente você vai ficar amanhã? Em um lugar seguro, respondi. Que lugar? Um lugar onde eu seja bem-vinda. Lívia bateu a colher na panela com irritação. Daiane, para de fazer mistério. Nós só queremos ter certeza de que você não vai ficar na rua. Olhei bem nos olhos dela. Desde quando vocês se preocupam se eu vou ficar na rua ou não? Nós nos preocupamos sim, Igor protestou. Você é minha mãe. Sou sua mãe quando é conveniente, eu disse, com uma tranquilidade que o surpreendeu. Quando não é conveniente, sou peso morto. Mãe, eu não disse isso. Disse sim, Igor. E está tudo bem. Vocês deixaram bem claro o que pensam de mim. Amanhã de manhã, vocês vão ter exatamente o que querem. A casa só para vocês, sem nenhum peso morto para atrapalhar os planos de vocês. Jantamos em silêncio. Depois do jantar, fui para meu quarto e terminei de arrumar minha mala. Eram poucas coisas, roupas simples, alguns objetos pessoais, fotos do meu falecido marido, a bijuteria que ele me deu de presente de casamento. Olhei ao redor daquele quartinho que foi minha casa por 8 anos. Não senti saudade, senti alívio. Na segunda-feira de manhã, acordei às 6, tomei banho, me arrumei e desci para a cozinha com minha mala na mão. Igor e Lívia já estavam acordados, tomando café. Então é isso? Igor perguntou, olhando para minha mala. É isso. Mãe, você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Olhei para meu filho, aquele homem de 35 anos que eu criei sozinha, que eu amei incondicionalmente, que me expulsou de casa na primeira dificuldade, e senti uma paz estranha. Tenho certeza absoluta. Caminhei até a porta, peguei a maçaneta e me virei para eles uma última vez. Obrigada por me ensinarem uma lição muito importante. Que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem fica do seu lado quando você mais precisa. E saí, fechando a porta atrás de mim para sempre. O táxi me deixou na porta do Hotel Central às 9 da manhã de segunda-feira. Carreguei minha mala simples até a recepção e fiz o check-in no quarto que seria minha casa pelos próximos dias. Era um quarto pequeno, mas limpo e confortável. Depois de 8 anos dormindo num quartinho apertado nos fundos da casa do Igor, aquilo parecia um palácio. Sentei na cama e peguei meu celular. Tinha 3 mensagens perdidas do Igor perguntando se eu havia chegado bem e dizendo que estava preocupado. Não respondi. Se ele estava realmente preocupado, deveria ter pensado nisso antes de me dar 48 horas para sumir da vida dele. Em vez disso, liguei para Dr. Roberto. Doutor, sou Daiane Santos. Queria saber como andam os trâmites da herança. Dona Daiane? Que coincidência! Eu ia ligar para a senhora hoje mesmo. Consegui acelerar alguns processos. A documentação dos imóveis deve ficar pronta até o final desta semana. Quanto ao dinheiro das aplicações, posso liberar uma quantia para a senhora se organizar. Que quantia? Que tal R$100.000 para começar? R$100.000. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Perfeito. Passe no meu escritório na quinta-feira que já teremos tudo organizado. Desliguei o telefone e pela primeira vez em 3 dias sorri. Um sorriso verdadeiro, de alívio e expectativa. Passei a segunda-feira toda explorando a cidade como uma turista. Fazia anos que eu não tinha tempo livre durante a semana. Sempre estava trabalhando ou cuidando da casa do Igor e da Lívia. Agora eu podia caminhar sem pressa, parar onde quisesse. Entrei em uma livraria e comprei um romance que sempre quis ler. Fui a uma cafeteria chique e pedi um cappuccino de verdade, não o café solúvel que eu estava acostumada.
Foram pequenos luxos que me fizeram sentir viva novamente. Durante a tarde, meu celular tocou diversas vezes. Igor, Lívia, Igor de novo. Eu simplesmente não atendia. Na terça-feira, decidi fazer algo que nunca tinha feito: procurar apartamentos por prazer, não por necessidade. O terceiro que visitei era no bairro nobre da cidade. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, varanda com vista para o parque. Quanto é o aluguel? Perguntei para a corretora. R$ 2.400, mais condomínio de 300. Há uma semana, esse valor representaria 3 vezes meu salário inteiro. Agora, era menos de 20% da minha renda mensal futura. Gostei. Quero alugar. A corretora me olhou de cima a baixo com certo ceticismo. Eu estava vestida com minha roupa simples de sempre. A senhora tem como comprovar renda? Tenho. Qual é sua profissão? Investidora, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Na quarta-feira, recebi 12 ligações do Igor. Na 13ª, resolvi atender. Mãe, graças a Deus! Onde você está? Estou preocupadíssimo. Estou ótima. Onde você está ficando? Em um lugar confortável. Igor, por que essa preocupação repentina? Vocês me deram 48 horas para sumir das suas vidas, lembra? Mãe, por favor, não seja assim. Eu sei que exagerei. Exagerou? Você me expulsou de casa, Igor. Me chamou de peso morto. Eu não disse isso. Disse sim. Você e sua esposa deixaram bem claro que eu era um fardo financeiro. A gente pode conversar, pessoalmente? Não. Por quê? Porque não tenho mais nada para falar com vocês. Vocês tomaram uma decisão, eu aceitei. Agora sigam em frente. Desliguei o telefone. Na quinta-feira, cheguei ao escritório do Dr. Roberto pontualmente às 14h. Ele me recebeu com uma pasta cheia de documentos. Dona Daiane, tenho ótimas notícias. Aqui está o cheque de R$100 mil e aqui estão as chaves do apartamento da sua tia em Santos. Santos. Eu nem sabia que tia Alzira tinha um apartamento na praia. É um apartamento de 2 quartos na Boqueirão, a 2 quadras da praia. Está mobiliado e em ótimo estado. Peguei as chaves com as mãos tremendo. Chaves de um apartamento na praia. Meu apartamento na praia. Saí do escritório e fui direto ao banco. O gerente, que me conhecia pelos meus depósitos modestos de salário, quase caiu da cadeira quando mostrei o cheque. Dona Daiane, que bom vê-la. Posso ajudá-la? Quero abrir uma conta especial para grandes correntistas e quero falar sobre investimentos. Na sexta-feira, mudei para meu novo apartamento. Paguei 3 meses adiantados, sem pestanejar. O apartamento era lindo. Sala ampla com sofá de couro bege, cozinha planejada, 2 quartos grandes, sendo um suíte. A varanda tinha vista para o parque e, ao longe, as montanhas. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha um lar de verdade. Não um quartinho emprestado, não um favor. Minha casa, no meu nome, paga com meu dinheiro. Naquela noite, preparei um jantar só para mim. Comprei um salmão, um vinho branco e jantei na varanda, olhando as luzes da cidade. Meu celular tocou. Era Igor. Mãe, onde você está? Estou desesperado. Igor, eu estou bem, melhor do que estive nos últimos anos. Que casa é essa? Uma casa onde ninguém me chama de peso morto. Por favor, para com isso. Eu já pedi desculpas. Não, Igor. Você disse que exagerou, que é diferente. Igor, está tudo bem entre vocês? Conseguiram pagar todas as contas sem a minha contribuição? Mãe, para de ser irônica. Você sabe que estamos apertados. Então, talvez vocês devessem ter pensado nisso antes. A gente pode se ver? Não. Por que não? Porque vocês me mostraram exatamente o que pensam de mim. E eu aprendi a lição. Que lição? Que eu sou muito mais forte do que imaginava e que não preciso de ninguém que não me quer por perto. Desliguei o telefone, terminei meu vinho e fui dormir na minha cama king size, no meu quarto, na minha casa. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Acordei no sábado me sentindo uma pessoa completamente diferente.
A luz do sol entrava pela janela do meu quarto, e eu tinha a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, uma versão melhor de mim mesma. Fiz um café gourmet que comprei no supermercado Premium e me sentei na varanda para planejar meu dia. Primeira parada, shopping. Segunda parada, salão de beleza. Terceira parada, loja de roupas. Se eu ia começar uma vida nova, ia fazer direito. No shopping, entrei em uma loja que sempre quis conhecer, mas nunca tive coragem nem dinheiro. As vendedoras me olharam com certa desconfiança. Eu ainda estava com minhas roupas simples de sempre. Posso ajudá-la? Uma delas perguntou, sem muito entusiasmo. Sim, preciso renovar completamente meu guarda-roupa. Que tipo de peças a senhora procura? Tudo. Roupas casuais, roupas mais elegantes, sapatos, bolsas, tudo. A expressão dela mudou ligeiramente. Qual seria o orçamento? Não tenho orçamento. Quero peças bonitas e de qualidade. 3 horas depois, saí da loja com 8 sacolas e a conta de R$ 15.000 paga sem pestanejar. Vestidos elegantes, blusas de seda, calças de alfaiataria, sapatos italianos, bolsas de couro legítimo. Uma nova Daiane estava nascendo. Do shopping, fui direto ao melhor salão de beleza da cidade. Pedi para a cabeleireira fazer o que achasse melhor. Vamos modernizar esse visual? Ela sugeriu. Um corte mais jovem, uma cor mais vibrante? Faça o que achar que vai ficar bonito. Quando me olhei no espelho 3 horas depois, não reconheci a mulher que estava me encarando. Cabelos em um corte moderno que disfarçava a idade, uma cor castanho avermelhada que iluminava meu rosto, sobrancelhas bem feitas, uma maquiagem discreta mas elegante. Ficou linda, a cabeleireira disse. A senhora parece 10 anos mais nova. Voltei para casa me sentindo como se estivesse flutuando. Experimentei todas as roupas novas, me olhei no espelho do banheiro, tirei selfies, algo que nunca tinha feito na vida. No domingo, decidi fazer algo que sempre sonhei, conhecer o apartamento de Santos. Peguei um Uber, outro luxo que nunca tinha me permitido, e fui para a praia. O apartamento da tia Alzira era ainda mais bonito do que o Dr. Roberto havia descrito. Localizado no 10º andar, tinha vista total para o mar. A decoração era simples, mas elegante. Na varanda, havia 2 espreguiçadeiras voltadas para o oceano. Sentei numa delas e fiquei ali por horas, só observando as ondas. Pela primeira vez em anos, não tinha nada para fazer, nenhuma obrigação, nenhuma conta para se preocupar. Só eu e a imensidão do mar. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Daiane? Aqui é Sandra, vizinha do Igor. A senhora está bem? Sandra era uma senhora simpática que morava ao lado da casa do meu filho. Sempre conversávamos quando eu estava no quintal. Oi, Sandra. Estou bem, sim. Que bom. É que o Igor passou aqui perguntando se eu tinha visto a senhora. Ele parece muito preocupado. É mesmo? Ele disse que a senhora saiu de casa na segunda-feira e não deu mais notícias, que não atende o telefone direito. Eu saí de casa mesmo, Sandra. Mudei para outro lugar. Ah, que bom! Onde a senhora está morando agora? Em um apartamento no centro, muito melhor. Que maravilha! A senhora sempre mereceu ter sua própria casa, mas o Igor parece desesperado. Sandra, posso te pedir um favor? Se ele perguntar de mim novamente, diga que conversou comigo e que estou bem, morando em lugar melhor. Só isso. Claro, querida. Mas vocês brigaram? Não brigamos, Sandra. Só descobrimos que tínhamos visões muito diferentes sobre família. Na segunda-feira voltei ao escritório do Dr. Roberto para assinar os últimos papéis. Quando entrei na sala, ele quase não me reconheceu. Dona Daiane, nossa, a senhora está completamente diferente. Lindíssima. Obrigada, doutor. Resolvi investir em mim mesma também. Fez muito bem. E falando em investimentos, trouxe aqui o contato de um consultor financeiro excelente. Com a quantia que a senhora herdou, ele pode fazer um planejamento que garantirá sua tranquilidade para o resto da vida. No mesmo dia, me reuni com o consultor. Marcos era um homem sério, de uns 40 anos, especialista em patrimônio de alto valor. Dona Daiane,
Com 6 milhões bem investidos, a senhora pode viver com uma renda mensal de aproximadamente R$ 30.000, sem nunca tocar no capital principal. R$ 30.000 por mês. Mais de 30 vezes meu salário anterior. E isso seria para sempre? Para sempre. Na verdade, o patrimônio só tenderia a crescer ao longo dos anos. Naquela noite, jantei em um restaurante sofisticado, sozinha, mas não solitária. Pela primeira vez na vida, estava aprendendo a gostar da minha própria companhia. Na quarta-feira, Igor conseguiu meu novo endereço. Não sei como, mas às 6 da tarde ele estava no interfone do prédio. Mãe, por favor, preciso falar com você. Pensei em não atender, mas resolvi que chegara a hora do confronto. Suba. 5 minutos depois, Igor bateu na porta do meu apartamento. Quando abri, a expressão no rosto dele foi impagável. Primeiro, ele não me reconheceu. Depois, olhou por cima do meu ombro e viu o apartamento. Mãe, é você? Sou eu. Você está diferente. Muito diferente. Entre. Ele entrou devagar, olhando tudo ao redor com a boca aberta. O apartamento elegante, a decoração bonita, a vista para o parque. Mãe, que lugar é este? Como você conseguiu? Sente-se, Igor. Acho que chegou a hora de conversarmos. Igor se sentou no sofá de couro como se estivesse pisando em ovos. Seus olhos percorriam o apartamento sem conseguir acreditar no que via. Mãe, eu não estou entendendo nada. Como você conseguiu um lugar como este? Este apartamento deve custar uma fortuna. Servi um café para ele na minha nova xícara de porcelana, bem diferente das canecas desparelhas que usávamos na casa dele. Me sentei na poltrona em frente ao sofá e o observei por alguns segundos. Igor, você veio aqui preocupado comigo ou preocupado com como eu consegui este apartamento? Os dois. Quer dizer, mãe, há uma semana você perdeu o emprego e disse que não tinha dinheiro para nada. Como é que agora você está morando num lugar assim? Aconteceram algumas coisas que você não sabe. Que coisas? Respirei fundo. Chegara o momento da verdade. Eu recebi uma herança. Herança? De quem? Da tia Alzira, irmã do seu avô. Igor franziu a testa, tentando se lembrar. A tia solteirona que a gente via nas reuniões de família antigamente? Essa mesma. Mas mãe, ela morreu? Há 3 meses, e deixou tudo para mim. Peguei os documentos que Dr. Roberto havia me dado e coloquei na mesa de centro. Igor se inclinou para olhar e seus olhos foram ficando cada vez maiores conforme lia. Mãe, estes números não pode ser verdade. É verdade. 6 milhões de reais? 6.300.000 para ser exata. Igor ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando os papéis, olhando para mim, olhando para o apartamento. Mãe, você está me dizendo que quando você saiu de casa, você já sabia que era milionária? Não. Eu descobri no sábado, um dia depois que vocês me expulsaram. O advogado havia tentado entrar em contato na sexta-feira, mas eu estava lidando com a demissão. E por que você não contou para a gente? A pergunta que eu estava esperando. Igor, me responda uma coisa. Se eu tivesse contado no sábado que havia recebido uma herança de 6 milhões, vocês ainda teriam me pedido para sair de casa? Ele abriu a boca para responder, mas fechou imediatamente. Sabia exatamente qual seria a resposta. Pois é, vocês me expulsaram porque acharam que eu tinha virado um fardo financeiro. Se soubessem do dinheiro, eu teria continuado sendo bem-vinda. Mãe, não foi bem assim. Foi exatamente assim, Igor. Você e a Lívia deixaram bem claro que o problema não era eu ter perdido o emprego. O problema era eu não poder mais contribuir financeiramente. Igor passou as mãos pelos cabelos, nervoso. Mãe, eu sei que exagerei, mas estava desesperado. As contas estão apertadas. E continuam apertadas? Muito. Sem a sua contribuição, mal conseguimos pagar a prestação da casa. E como vocês estão fazendo? Estamos usando o limite do cartão de crédito. A Lívia está procurando emprego, mas não está fácil. Fiquei em silêncio, observando meu filho.
aquele homem de 35 anos, sentado no meu sofá caro, admitindo que estava quebrado sem a ajuda da mãe que expulsou de casa. Igor, você veio aqui por quê? Porque estava preocupado comigo ou porque descobriu que precisa de mim? Eu estava preocupado. Você sumiu por uma semana, não atendia o telefone. Você ligou 12 vezes em uma semana. Em 8 anos morando na sua casa, quantas vezes você perguntou como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se eu era feliz? Ele baixou a cabeça. Mãe, eu sei que não fui o melhor filho do mundo. Igor, você não foi apenas não o melhor filho. Você me tratou como uma inquilina que pagava as contas e quando eu não podia mais pagar, me despejou. Não foi assim. Foi sim. 48 horas, lembra? Esse foi o prazo que você me deu para sumir da sua vida. Igor se levantou e começou a andar pela sala. Mãe, eu estava nervoso. Não pensei direito. Não, Igor. Você pensou muito bem. Vocês conversaram a noite inteira sobre como se livrar de mim. Ouvi tudo. Ele parou de andar e me encarou. Você ouviu? Ouvi a Lívia dizer que vocês não podiam carregar peso morto. Ouvi você concordar. Ouvi ela falar sobre ter filhos e não poder sustentar mais uma boca. O rosto dele ficou vermelho. Mãe. E sabe o que mais doeu, Igor? Não foi nem a expulsão. Foi descobrir que para vocês eu nunca fui família. Sempre fui apenas uma fonte de renda. Nesse momento, meu interfone tocou. Era a portaria. Dona Daiane, tem uma mulher aqui embaixo pedindo para subir. Diz que é sua nora, Lívia. Olhei para Igor. Você trouxe a Lívia? Ela está no carro. Estava com medo de subir. Mande ela subir, disse ao porteiro. 5 minutos depois, Lívia bateu na porta. Quando abri, a reação dela foi ainda mais dramática que a do Igor. Ela me olhou de cima a baixo, com a boca aberta, depois olhou para o apartamento. Daiane? Nossa, você está diferente. Oi, Lívia. Entre. Ela entrou devagar, claramente intimidada. Igor se levantou e foi ficar ao lado da esposa. Lívia, a mãe recebeu uma herança. Igor disse, indo direto ao ponto. Os olhos da Lívia brilharam imediatamente. Herança? Que tipo de herança? O tipo que permite morar num lugar como este, respondi secamente. Lívia se sentou ao lado do marido e me olhou com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Daiane, que maravilha! Estou tão feliz por você. Você sempre mereceu uma vida melhor. É mesmo? Claro, você sempre foi tão batalhadora, tão esforçada. Lívia, na semana passada você me chamou de boca para alimentar e disse que eu deveria procurar programas do governo para idosos. O sorriso dela vacilou. Ah, Daiane, você sabe que eu estava nervosa com a situação. E agora não está mais nervosa? Agora é diferente. Por quê? Porque você está bem. Está em uma situação melhor. Você quer dizer porque agora eu tenho dinheiro? Silêncio constrangedor. Daiane, Lívia continuou, tentando recuperar o sorriso. A gente pode esquecer essas bobagens da semana passada? Somos família. Família? Claro. Você é a mãe do Igor. Eu sou esposa dele. Somos uma família. Lívia, me responda uma pergunta. Se eu não tivesse recebido essa herança, vocês teriam vindo me procurar? Ela trocou olhares com Igor. Claro que sim. Mentira. Daiane. É mentira, Lívia. Vocês só estão aqui porque descobriram que eu tenho dinheiro. Se eu estivesse morando numa pensão barata, vocês nem teriam se dado ao trabalho de procurar meu endereço. Igor tentou intervir. Mãe, não é assim. É exatamente assim, Igor. E sabe como eu sei? Porque em uma semana inteira, nenhum de vocês perguntou se eu estava bem. Perguntaram onde eu estava porque queriam me encontrar, mas não perguntaram se eu estava bem. Lívia se inclinou na minha direção. Mas você está bem. Olha só este lugar lindo. Estou bem apesar de vocês, não graças a vocês. Daiane, para de ser assim. A gente errou, está bem? A gente reconhece que errou. E agora querem o quê? Igor e Lívia se entreolharam novamente. Queremos nossa família de volta, Igor disse.
queremos que você volte para casa. Para a casa de vocês, para nossa casa, sua casa também. Comecei a rir. Um riso alto, genuíno, que os deixou claramente desconfortáveis. Igor, há uma semana eu era peso morto. Hoje eu sou família de novo. A única coisa que mudou foi minha conta bancária. Mãe, não é só isso. É só isso sim. E sabem o que é mais triste? Vocês nem percebem como são transparentes. Lívia tentou uma última cartada. Daiane, a gente pode recomeçar, esquecer tudo o que aconteceu e ser uma família feliz. Olhei para ela, depois para meu filho, e senti uma calma profunda. Não. Não o quê? Igor perguntou. Não vou voltar. Não vou esquecer. E não vou fingir que somos uma família feliz. O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Mas mãe, Igor tentou. Igor, vocês me mostraram quem realmente são quando acharam que eu não tinha mais nada para oferecer. Agora que descobriram que eu tenho muito para oferecer, querem fingir que nada aconteceu. Lívia cruzou os braços. Então você vai nos castigar para sempre por um erro? Não estou castigando ninguém, Lívia. Estou apenas aprendendo com a experiência. 3 meses se passaram desde aquela conversa tensa no meu apartamento. 3 meses em que vivi a vida que sempre mereci, mas nunca soube que podia ter. Estabeleci uma rotina que me trazia paz. Academia 3 vezes por semana, aulas de pintura às terças, voluntariado em um abrigo aos sábados. Fiz novos amigos, descobri partes de mim mesma que estavam adormecidas há décadas. Igor me ligava toda semana, sempre com o mesmo tom de voz, uma mistura de carinho forçado e desespero financeiro mal disfarçado. Através de Sandra, minha ex-vizinha, eu ficava sabendo dos problemas. O carro do Igor foi levado pelo banco. Lívia não conseguiu emprego. Eles estavam atrasando a prestação da casa. Na quinta-feira da 3ª semana de junho, Igor apareceu no meu prédio sem avisar. Me ligou do interfone. Mãe, estou aqui embaixo. Preciso muito falar com você. Desci até o térreo do prédio. Igor estava na calçada, visivelmente abatido. Havia emagrecido, tinha olheiras, a roupa estava amarrotada. Igor, o que aconteceu? Mãe, eu preciso de ajuda, financeira. A situação está muito difícil. E você é minha mãe. Você pode me ajudar. Posso. Mas por que eu faria isso? A pergunta o pegou desprevenido. Porque eu sou seu filho. Igor, quando eu era sua mãe e precisava de acolhimento, onde vocês estavam? Mãe, eu sei que errei. Você não errou, Igor. Você fez uma escolha. Escolheu me expulsar quando achou que eu não tinha mais valor para a sua vida. E agora está desesperado de novo. Mas desta vez, é você que não tem valor para adicionar à minha vida. Mãe, você está sendo cruel. Estou sendo prática. Exatamente como vocês foram comigo. Igor passou as mãos pelo rosto. Mãe, a gente pode perder a casa. Que pena! Como assim que pena? É a nossa casa. É a casa de vocês. Vocês deixaram bem claro que eu não tinha lugar nela. Nesse momento, Lívia saiu de trás de uma árvore. Ela estava escondida, provavelmente para ouvir nossa conversa. Daiane, ela disse, tentando parecer surpresa. Que coincidência te encontrar aqui. Lívia, você estava se escondendo atrás da árvore. Não foi coincidência. Lívia abandonou a farsa e partiu para o ataque. E qual é o problema? Você é rica agora, pode ajudar a própria família. Família? Claro que somos família. Família que me expulsou de casa? Igor tentou intervir. Mãe, então está bem. Eu peço desculpas. Desculpa por tudo. Desculpas por quê, especificamente? Por ter te pedido para sair de casa. E por me chamar de peso morto. Ele engoliu em seco. Desculpa por isso também. Igor, suas desculpas são vazias porque você nem entende direito pelo que está se desculpando. Lívia perdeu a paciência. Está bem, Daiane. Você quer o quê? Que a gente se humilhe? É isso? Você quer se sentir superior? Não, Lívia. Eu quero viver em paz. Em paz? Enquanto sua própria família está passando dificuldade?
Vocês não consideravam que éramos família quando me expulsaram. Por que eu deveria considerar agora? Igor tentou uma última vez. Mãe, por favor, somos seu sangue. Você não pode dar as costas para a gente. Igor, eu não estou dando as costas. Estou apenas aprendendo a não ficar disponível para pessoas que só me procuram quando precisam de alguma coisa. Então você não vai ajudar? Vou ajudar sim. Os olhos deles brilharam de esperança. Vou pagar um psicólogo para vocês aprenderem a diferença entre amar alguém e usar alguém. A esperança se transformou em indignação. Isso é uma piada, Lívia explodiu. Não é piada. É uma proposta séria. Vocês precisam entender que relacionamentos não são transações comerciais. Igor balançou a cabeça, frustrado. Mãe, isso não resolve nosso problema financeiro. Não é meu problema para resolver, Igor. Sou sua mãe, não sou sua conta bancária. Respirei fundo e olhei para os dois com serenidade. Vocês querem saber o que eu aprendi desde que saí da casa de vocês? Aprendi que mereço ser tratada com respeito. Aprendi que não preciso aceitar migalhas de amor de ninguém. E aprendi que família verdadeira não abandona na primeira dificuldade. Nós não abandonamos você, Igor protestou. Vocês me deram 48 horas para sumir das vidas de vocês. Se isso não é abandono, o que é? Igor, vocês me procuraram 3 vezes em 4 meses. Todas as 3 vezes para pedir dinheiro. Nenhuma vez perguntaram como eu me sinto, se sou feliz, se estou bem emocionalmente. Igor, vocês têm braços, pernas, cabeça. São jovens, saudáveis, inteligentes. Se virem como eu me virei a vida inteira. Mas você tem dinheiro agora. E vocês têm juventude. Usem isso a favor de vocês. Vocês sabem qual é a diferença entre vocês e eu? Quando eu perdi tudo, não procurei ninguém para me sustentar. Eu me levantei sozinha. Quando vocês estão perdendo tudo, a primeira coisa que fazem é procurar alguém para resolver seus problemas. Igor ficou em silêncio por alguns minutos. Mãe, e se a gente se mudar? Para um lugar menor, mais barato? Você voltaria a morar com a gente? Igor, você ainda não captou a mensagem principal. Eu não quero mais morar com vocês. Por quê? Porque descobri que posso ser feliz sozinha. Porque aprendi que mereço ser tratada bem. Porque percebi que vocês não me adicionam nada de positivo na vida. Igor tentou uma última cartada emocional. Mãe, você não sente saudades da gente? Pensei na pergunta honestamente antes de responder. Igor, eu sinto saudades do filho que eu achava que você era. Mas não sinto saudades do homem que você realmente é. Finalmente, percebendo que não conseguiriam nada, se despediram. A gente ainda é família, mãe, ele disse. Família é quem fica do seu lado quando você não tem mais nada para oferecer, respondi. Vocês falharam nesse teste. 6 meses depois, recebi um telefonema inesperado. Era Sandra, minha ex-vizinha. Daiane, você soube que o Igor e a Lívia se separaram? A notícia não me surpreendeu. A Lívia voltou para a casa da mãe. Disse que não conseguia mais viver com as dívidas e que o Igor não tinha ambição para crescer na vida. Ou seja, ela o abandonou exatamente como eles me abandonaram, quando a situação financeira ficou insustentável. E o Igor? Está morando sozinho, trabalhando em 2 empregos para pagar as contas. Parece que amadureceu um pouco. Senti uma pontada no coração. Ainda era minha mãe, afinal. Mas não era pena nem vontade de ajudar. Era apenas a tristeza natural de ver um filho sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. 1 ano depois, Igor me ligou. Desta vez, o tom era diferente. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas queria apenas dizer que entendi. Entendeu o quê? Entendi como você se sentiu quando a gente te expulsou de casa. A Lívia me deixou exatamente pelos mesmos motivos pelos quais a gente te expulsou, porque eu não conseguia mais contribuir financeiramente para os planos dela. Era a primeira vez que Igor conectava sua experiência com a minha. E como se sentiu? Horrível, usado, descartado. Agora você sabe como eu me senti.
Sei, e peço desculpas, de verdade desta vez. Pela primeira vez em mais de um ano, ouvi sinceridade genuína na voz do meu filho. Igor, obrigada por ligar. Mãe, você pode me perdoar? Eu já te perdoei há muito tempo. Então a gente pode se ver? Conversar? Podemos. Mas como amigos que estão se conhecendo de novo. Não como mãe e filho que fingem que nada aconteceu. Marcamos um café para o sábado seguinte. Igor chegou pontualmente, mais magro, com cara de quem havia passado por muito, mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma maturidade que não estava lá antes. Mãe, você está linda, mais jovem do que quando morava lá em casa. Obrigada. É o que acontece quando a gente para de viver para agradar os outros. Conversamos por 2 horas. Igor me contou sobre as dificuldades financeiras, sobre o fim do casamento, sobre ter que aprender a viver sozinho pela primeira vez na vida. Sabe o que foi mais difícil? Foi perceber que nunca aprendi a me virar sozinho. Sempre tive você para resolver os problemas, depois a Lívia para dividir as responsabilidades. E agora? Agora estou aprendendo. Trabalhando em 2 empregos, fazendo curso técnico à noite. Pela primeira vez na vida, estou correndo atrás dos meus próprios objetivos. Senti orgulho dele. Finalmente, meu filho estava se tornando um homem de verdade. Antes de nos despedirmos, Igor me olhou nos olhos. Mãe, eu sei que ainda vai demorar para reconquistar sua confiança, mas quero que saiba que aprendi a lição e que admiro a mulher forte que você se tornou. Igor, eu sempre fui essa mulher forte. Vocês apenas nunca prestaram atenção. Nos despedimos com um abraço genuíno. Não era mais a relação de mãe e filho dependente que tínhamos antes. Era o início de uma nova relação, baseada em respeito mútuo. Hoje, 2 anos depois de ter sido expulsa de casa, vivo a melhor fase da minha vida. Tenho minha independência, minha dignidade, meus amigos verdadeiros. Igor e eu nos falamos toda semana e nos vemos uma vez por mês. Ele nunca mais pediu dinheiro, nunca mais me tratou como conveniência. Lívia tentou entrar em contato comigo algumas vezes, principalmente depois que soube que Igor e eu voltamos a nos falar. Mas eu nunca respondi. Algumas pessoas não merecem segunda chance. Quanto à herança da tia Alzira, não foi apenas dinheiro que ela me deixou. Ela me deixou uma lição. Que podemos recomeçar a vida em qualquer idade, desde que tenhamos coragem de escolher nossa própria dignidade. Às vezes, as pessoas me perguntam se não foi muito drástico cortar relações com a família por causa de dinheiro. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi por causa do dinheiro, foi por causa do respeito. O dinheiro apenas me deu a liberdade de escolher ser respeitada em vez de aceitar qualquer migalha de amor que quisessem me dar. A melhor herança que recebi não foram os 6 milhões da tia Alzira. Foi a descoberta de que posso ser feliz sozinha, que mereço ser tratada bem, e que família verdadeira não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu coração quando você mais precisa. E essa lição não tem preço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.